Fala aí, pessoal, muito bom dia. Professora Mariana Bruce na área para mais uma aula de História aqui no Colégio Francisco de Assis. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o imperialismo no século XIX, exatamente. Tem muita coisa para a gente conversar. Em princípio, a gente vem estudando nas últimas aulas como que esse período do século XIX foi marcado por profundas transformações. Aquelas forças revolucionárias que incendiaram a Europa a partir do século XVIII com as revoluções burguesas encontraram uma forte resistência por parte das forças restauracionistas que queriam restabelecer ali as monarquias absolutistas, não é isso? Então a gente observou como que ao longo do século XIX, ondas revolucionárias cada vez mais radicais irrompiam em diferentes territórios, trazendo inclusive o protagonismo das classes populares, da classe trabalhadora, que percebeu que esse novo mundo que havia surgido com a burguesia não resolvia os seus problemas, pelo contrário, a exploração continuava extrema e os benefícios aí dessas mudanças que ocorreram na Europa não alcançavam o proletariado. E é por essa razão que eles começam a protagonizar esses movimentos de transformação e apontando inclusive para um horizonte ainda mais radicalizado, pós-capitalista. E aí surgem as novas teorias do século XX, como socialismo, anarquismo, entre outras. E aí, é nesse panorama do século XIX que ocorre também um novo fenômeno, que é uma nova onda colonialista na África e na Ásia, principalmente. Isso se dá num contexto da Segunda Revolução Industrial. Esse ano ainda a gente estudou a primeira Revolução Industrial, que aconteceu ali no entorno de 1789, ali pelo século XVIII, que teve como principal berço a Inglaterra, com a descoberta ali do motor a vapor, a utilização do carvão mineral, que revolucionou a indústria têxtil, garantindo ali um processo de produção em larga escala e também a utilização de uma mão de obra barata que sistematicamente acabava sendo expulsa dos campos por conta lá do processo dos cercamentos e chegava às cidades para trabalhar nessas fábricas. Ora, esse segundo momento, essa segunda revolução industrial já vai ocorrer aí no contexto do século XIX, em torno de 1850, e vai ter como principal território de atuação os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão. E aí, nesse contexto, a gente já vai ter o motor a combustão, a utilização também do petróleo, da eletricidade, e que potencializa ainda mais esse processo produtivo, que resulta numa transformação bem significativa das condições materiais de existência. É nesse momento que o automóvel começa a ser popularizado, nesse momento, então, que essa indústria automobilística, aí na figura do Henry Ford, que através de um método de produção em escala, em linha de montagem, vai permitir a construção de vários automóveis iguaizinhos a um preço que viabiliza o acesso num sentido mais massificado. Além disso, as siderúrgicas também começam a bombar, a mão de obra abundante nas cidades, em condições extremamente exploratórias, digamos assim, condições muito difíceis, porque não havia ainda nesse contexto uma regulamentação do trabalho, regulamentação de jornada, condições de trabalho dignas, crianças trabalhavam, como a gente vai ver, os bairros operários eram extremamente precários, enfim. Mas esse mundo está mudando, o que antes havia ocorrido ali mais em torno do Império Britânico, agora se expande para outras regiões da Europa e com grandes consequências para a história da humanidade, porque é esse impulso da Segunda Revolução Industrial que alimenta uma nova onda colonialista na África e na Ásia.
As principais características aí dessa segunda revolução industrial, a gente observa um significativo avanço tecnológico com o desenvolvimento da indústria química, elétrica, de petróleo e do aço, como eu falava, da siderurgia, né, da utilização da eletricidade e tudo mais. Isso leva ao aumento dos níveis de produção e da qualidade dos produtos também. Isso gera também a busca por mais fornecedores de matérias-primas para essas indústrias que estão crescendo, a busca também por regiões onde se pudesse aplicar o capital excedente através de empréstimos, cobrança de juros, investimentos na produção agrícola. A criação de um novo mercado consumidor, principalmente com a elite colonial desses novos territórios que seriam dominados, e também um local onde fosse possível fazer algum escoamento populacional, na medida em que as cidades vão se tornando cada vez mais concentradas. E vocês imaginem só, cidades muito densamente povoadas, com condições precárias de existência, vai gerando conflitos, gera criminalidade, gera uma série de riscos, inclusive para a dominação daquela burguesia nesses contextos. Então, o escoamento populacional também seria uma via estratégica para a manutenção dos privilégios ali. Então, a gente tem essa sociedade na Revolução Industrial, que é uma sociedade que, de maneira geral, não assimila os lucros, os benefícios dessas transformações todas. Pelo contrário, vive em condições extremamente precárias, como eu falava anteriormente. Essas cidades têm um alto grau de poluição por conta dessas indústrias. As condições de moradia são extremamente precárias, não havia regulamentação do trabalho. Como está falando aí, era comum crianças trabalharem nas fábricas sem qualquer tipo de regulamentação. Esses bairros operários sem infraestrutura, sem saneamento básico, o êxodo rural que continua acelerado e essas metrópoles densamente povoadas vão ficando também cada vez mais perigosas. São como barris de pólvora que qualquer fagulha poderia transformar aquilo num incêndio incontrolável. E não esqueçamos, né, que no século XIX a gente tem aquelas ondas revolucionárias que colocavam em risco a própria dominação da burguesia. Então a gente observa essas desigualdades sociais se estruturando de forma cada vez mais intensa, com a burguesia usufruindo desse capital todo que estava sendo acumulado a partir da exploração do trabalho, a partir dessa nova condição das indústrias, e o proletariado naquelas condições extremamente precárias de existência. Olha esse trecho aí do Engels, quando ele descreve um bairro operário. Ele dizia assim: as casas são habitadas dos porões aos desvãos, são tão sujas no exterior como no interior e têm um tal aspecto que ninguém as desejaria habitar. Mas isto ainda não é nada comparado às habitações nos corredores e vielas transversais, onde se chega através de passagens cobertas e onde a sujeira e a ruína ultrapassam a imaginação. Não se vê, por assim dizer, um único vidro inteiro. As paredes estão leprosas, os batentes das portas, quando as há, são feitas de pranchas velhas pregadas umas às outras. As portas são inúteis, não há nada para roubar. Em toda parte, montes de detritos e de cinzas, e as águas vertidas em frente às portas acabam por formar charcos nauseabundos. E é aí que habitam os mais pobres dos pobres, os trabalhadores mais mal pagos, com os ladrões, os escroques e as vítimas da prostituição, todos misturados. Então, certamente, são condições extremamente precárias e, para muitos, a solução da imigração vai ser uma alternativa bem interessante.
os Estados Unidos se tornam o principal destino de muitas pessoas, milhões de pessoas que decidiram atravessar os oceanos em busca de melhores condições de vida. Então, o que a gente observa a partir da segunda revolução industrial é o surgimento de uma nova etapa, de uma nova era do capitalismo financeiro e monopolista. Até então, predominava o capitalismo liberal, aquele do iluminismo, da mão invisível reguladora do mercado, sem intervenções na economia, onde a oferta e procura e a livre concorrência eram as forças matrizes, as forças motrizes de giro econômico, né? Não havia nenhum tipo de intervenção, que foi inclusive uma das crises que vai explicar uma das maiores, quer dizer, esse modelo econômico vai explicar uma das maiores crises do capitalismo mais na frente, mas isso eu falo depois. O que a gente observa aqui nesse momento é que o capitalismo vai ganhando uma nova forma. A gente vai observando o fim da concorrência, dessa livre concorrência, e a formação de grandes complexos industriais que vão substituindo pequenas empresas e passam a controlar todo o processo de produção. São os trustes. Ou, inclusive, a gente vai observar também uma prática de venda e compra de ações das empresas nas bolsas de valores, e assim se formando as tais das sociedades anônimas, que são os holdings. E a gente observa também uma prática que é comum até hoje, que são várias empresas que trabalham dentro de um mesmo recorte, de uma mesma produção, elas dividem o mercado e controlam os preços. Então, você tem uma sapataria aqui, naquela rua, numa rua X, outra sapataria na rua Y, ao invés de eles concorrerem livremente, o que vai acontecer? Eles vão falar, olha só, você só vende para o público da rua X, o outro só vende para o público da rua Y, e o preço a gente coloca da mesma forma, assim todo mundo sai lucrando. Então, aquele capitalismo sem intervenção na economia vai entrando em crise em favor desse capitalismo financeiro e monopolista. E aí é nesse contexto que se dá essa nova onda colonialista. Se a gente pegar aquela primeira onda colonialista, né, que teve como característica principal a dominação da América e de uma parte do continente africano, aquilo ali lá no século XVI havia se dado ainda no contexto de um capitalismo mercantilista, comercial, naquela história lá do pacto colonial, enfim, toda aquela discussão que trazia à tona uma burguesia comercial e os estados metropolitanos europeus. Os principais objetivos econômicos eram a garantia de um mercado consumidor para a produção econômica europeia, a garantia da exploração de produtos coloniais com artigos tropicais e metais preciosos, e havia ali uma justificativa ideológica que era de expandir a fé cristã para o mundo. Já o neocolonialismo do século XIX teve como principal área de dominação a África, a Ásia e a Oceania, nessa fase do capitalismo que eu me referi anteriormente, do capitalismo financeiro e monopolista, industrial. E aí vai ter como seus principais patrocinadores uma burguesia financeiro-industrial e os estados da Europa, América do Norte, principalmente os Estados Unidos, além lá do Japão na Ásia, que passa por um impulso também por uma revolução industrial bem significativa, mas que a gente vai falar depois. Os objetivos econômicos já nesse contexto é uma reserva de mercado para essa produção industrial, uma garantia de fornecimento de matérias-primas como carvão, ferro, petróleo e metais não ferrosos e o controle dos mercados externos para esses investimentos de capitais excedentes. A justificativa ideológica já se dá num contexto de uma missão civilizadora que tinha por objetivo espalhar esse progresso técnico-científico pelo mundo. Lembra na aula passada que a gente falava como que muitas teorias que analisavam a evolução das espécies no mundo natural são apropriadas para o entendimento do funcionamento da sociedade, aquela história lá do darwinismo social, que resulta numa visão
extremamente racista de mundo, etnocêntrica, que coloca a Europa como topo da civilização mundial, com essa responsabilidade de atuar de maneira a civilizar os outros povos. Só que esse processo civilizatório é basicamente a exploração predatória desses territórios, desses povos e diferentes formas de violência, né, que se estruturam a partir dessas relações coloniais. Então, a gente vai analisar na sequência como se deu esse processo de neocolonialismo já nesse contexto do imperialismo do século XIX na África e na Ásia. Na aula de hoje eu vou falar rapidamente um pouco desse panorama aí do imperialismo na África e na próxima semana a gente fala um pouquinho melhor sobre esse contexto na Ásia, beleza? A África, ela foi literalmente dividida como se fosse um bolo. Aí tem uma charge que vocês estão vendo aí na imagem da Conferência de Berlim, onde os principais governantes dos principais estados europeus se reuniram nessa conferência em Berlim e ali eles dividiram arbitrariamente o continente africano entre eles. O resultado dessa partilha está nesse mapa aí ao lado que vocês podem observar. A França, que está em azul, e a Inglaterra foram os países mais beneficiados por essa partilha. Seguindo ali a Alemanha, que está em verde, a gente observa alguns territórios ali. Portugal, na realidade, é uma reminiscência lá daquela primeira onda colonial, ali na região de Angola e Moçambique, e outras nações europeias que vão chegando também, como a Bélgica, a Itália, mas fundamentalmente essa partilha da África vai ser conduzida, sobretudo, a partir dos interesses imperialistas da Inglaterra e da França nesse continente. Essa ocupação do território africano, estabelecida a partir desse mapa imaginário da África lá na Europa, vai trazer profundas consequências para a história do continente, porque vão ser estabelecidas fronteiras que não existiam previamente e que muitas vezes não tinham absolutamente nada a ver com a realidade das culturas, da forma como as culturas estavam distribuídas ali pelo território. Então, nesse sentido, esse processo de partilha da África e de colonização da África vai ser extremamente violento e vai trazer consequências que reverberam até hoje na história da humanidade. Então, como eu falava, os principais impérios europeus fizeram essa partilha da África e da Ásia sem levar em consideração a divisão interna. Esses efeitos foram extremamente perversos para os povos africanos e esse mito da superioridade do homem branco europeu com sua cultura e seus valores vai alimentando essa relação imperialista a partir desse conteúdo de uma missão civilizatória que se traduzia na realidade como a exploração predatória desses territórios e desses povos. Agora, nessa relação colonial que se estabelece na África, a gente tem também uma outra dimensão que é importante ser considerada, que é o fato dessa África resistir também a essas relações coloniais. Então, não foi um processo simplesmente de cima para baixo, imposto da Europa em relação à África. Alguns fatores contribuíram para o sucesso dessa conquista. O desenvolvimento tecnológico do colonizador europeu foi um elemento importante? Foi, porque, sobretudo, o domínio das armas de fogo e todo o aparato tecnológico industrial que a Europa, que os europeus contavam, foram importantes. Mas o que foi fundamental também foi a articulação do colonizador europeu com os líderes africanos, se aproveitando então das rivalidades internas, porque a África não pode ser lida como um território, como um continente homogêneo, que todas as culturas são parecidas.
Pelo contrário, são povos muito diferentes que existiam ali e que muitas vezes estavam em tensionamentos, em conflitos, em disputas. E se não houvesse uma disputa a priori, poderia ser construída também uma série de divisões internas provocadas ali por aquele agente colonizador. Então é fundamental que a gente compreenda como que essas rivalidades internas vão ser utilizadas sabiamente pelos europeus nessa prática que vem já desde o Império Romano, né, do dividir para governar. E do outro lado, esses diferentes povos africanos, eles resistiram também de diferentes formas. Houve uma resistência armada através de conflitos e rebeliões. Havia movimentos religiosos que resistiam também às imposições desse modelo que estava colocado. Havia diferentes tipos de estratégias diplomáticas que se colocava ali num processo de negociar um acordo aqui, outro ali, com as demandas, né? Dependendo das demandas e das características de cada região, era possível costurar alguns entendimentos ali. E, por fim, a resistência cotidiana das classes populares. Essa resistência cotidiana, ela é muito importante, porque só essa condição de você sobreviver numa relação colonial já é um ato de resistência, né? E que não pode ser ignorado, invisibilizado. Então, por muito tempo, a história oficial ela não deu conta de aprofundar essa reflexão e se parecia que simplesmente os europeus chegaram, conseguiram impor o seu modelo colonial e os povos africanos foram oprimidos, explorados, violentados, genocidados e acabou por aí. Só que não é bem assim. Essas resistências existiram e a gente precisa falar sobre elas também. Eu trouxe aqui um pequeno exemplo dessas resistências, que foi a rebelião Ashanti, que ocorreu ali na costa do Ouro, né, que é a atual Gana ali, que fica ali ali no mapa da África. Vocês podem observar, tá ali em destaque, aquele trechinho em vermelho, tá vendo? Então, foi ali que era uma região de dominação britânica, uma região de dominação britânica e cujo estopim foi ali um descontentamento no momento em que um britânico se sentou num tamborete de ouro, que era o símbolo da alma Ashanti, num claro de respeito à cultura local, e a partir dali foi se desencadeando um conflito que envolveu vários estados africanos, batalhas sangrentas e que só terminaram quando a rainha, essa que está em destaque aí, a rainha de Edveso, Yaa Asantewaa, foi deportada e a rebelião foi reprimida. Mas, assim, esse é apenas um exemplo. E como eu falei, a gente tem que pensar resistências tanto do ponto de vista dos conflitos armados, mas também toda aquela resistência cotidiana. A marca do imperialismo no continente africano reverbera, como eu falei, até os dias atuais. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o imperialismo na Ásia e também sobre esse contexto do século XIX nos Estados Unidos, com toda a questão que envolveu a marcha para o Oeste e a Guerra de Secessão. Por hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem, beleza? Um beijão para vocês, pessoal. Tchau, tchau.